Salve, telanautas! Heitor Teixeira aqui. Vamos, mais uma vez, falar a respeito de Star Trek Strange New Worlds, já que a gente tá na quarta temporada, no quarto episódio. Um caso em preto e branco, ou A Case of Churrasco. Não um caso de churrasco, não confundam. E já que essa série tá escolhendo um gênero por vez, por semana, para poder colocar como um envelope em torno da história que vai ser contada, dessa vez eles resolveram ir por um caminho de filme noir. Meio que nem o Spider Noir, que tá agora na Prime Video, algo mais ou menos por ali. Então o filme noir seria um estilo cinematográfico e literário, com um clima sombrio, cínico e pessimista, que teve o seu auge nas décadas de 1940 e 1950. Trazendo tramas ambíguas, a femme fatale, o detetive, o jogo duplo e a sujeira do submundo. Já o chiaroscuro do título se baseia no termo em italiano que significa claro escuro. É uma técnica artística de usar fortes contrastes de luz e sombra. Desenvolvida no Renascimento e eternizada no Barroco, ela serve para dar volume, tridimensionalidade e uma forte carga dramática a pinturas, desenhos, fotografias e cenas de cinema, vejam vocês. E o que não faltou nesse episódio foi carga dramática. Tecnicamente falando, então eu vou falar para vocês que foi um desbunde, tudo muito bem feito. Concorde você com o uso desses elementos ou não, mas dizer que alguma coisa aqui não alcançou o seu objetivo ou o seu potencial, eu acho que seria uma tremenda injustiça. E mais ainda, eu diria que, de novo, você pode até não concordar com o que eles quiseram dizer, ou se eles alcançaram ou não, mas eles tinham vontade de dizer alguma coisa no fim das contas. Sendo que o episódio da semana passada, um monte de gente diz que ficou o humor pelo humor, que eles não quiseram dizer nada. Eu discordo. De novo, é uma questão de se a gente consegue enxergar alguma nuance, alguma coisa nas entrelinhas e aproveitar alguma coisa ali no meio. Mas aí depende de cada um. Aqui eu acho que fica mais aparente, mais evidente que eles tinham sim uma intenção de dizer alguma coisa, que é travestida de uma outra coisa. Mas no fim tem uma intenção de falar para você sobre algo bastante importante. Talvez não seja assim tão legal é que esse papo de ter feito o episódio em preto e branco acaba no máximo servindo ali meio que como uma metáfora para falar sobre coisas que são certas ou erradas, pretas ou brancas, quase como se elas fossem binárias, mas lembrando a gente que entre uma coisa e outra tem uma escala de cinza no meio. Então, esse papo de ser preto e branco acaba não acrescentando muito mais do que essa perfumaria visual. Agora, vale lembrar que dava sim para ele ter sido usado como uma espécie de trampolim para alcançar algo ainda mais lá no alto. Tem um episódio de Star Trek Continuous, uma série feita por fãs, que conta uma história onde esse negócio do preto e branco é essencial para que eles alcancem o tal Chan, que eles têm vontade de alcançar com a reviravolta que acaba sendo surpreendente até o final daquela história. Eu vou deixar o link para vocês assistirem de graça no YouTube, na descrição do vídeo. É impossível não pontuar que fica muito evidente que os caras andaram trocando a ordem de lançamento dos episódios, da forma como eles foram escritos e produzidos e como eles de fato estão chegando na sua versão de lançamento, a ordem de lançamento, porque tem alguns eventos internos das tramas que a gente está acompanhando ao longo desses 4 episódios que parecem que eles não estão conversando direito com o episódio anterior ou com o episódio que vem depois, justamente pelo fato deles estarem com a ordem errada. Talvez isso inclusive tenha alguma coisa a ver com o relato, que eu tô vendo alguns dos telanautas que vêm comentar aqui, dizendo que o negócio tá justamente sem a dublagem que devia estar pro seu episódio, e aí tem um monte de gente que tá ficando chateada com isso. Eu não tenho certeza, mas existe a possibilidade de que isso talvez esteja acontecendo, porque a galera não tá recebendo, a galera lá do estúdio de dublagem, talvez não esteja recebendo o negócio para entregar nas datas corretas que o negócio está sendo distribuído para nós. É isso? Não sei, mas se um dia disserem que é exatamente isso, eu não ia estranhar. Então, dentro dessa coisa dos eventos não estarem encaixando, a gente vai ter alguns exemplos.
A Una já havia sido promovida e só episódios depois parece receber o reconhecimento. Nesse aqui, por exemplo, quando ela fala com o Dr. Mabenga, ela já tinha estado com ele no episódio anterior. Ele podia muito bem ter aproveitado para falar para ela: olha só que legal, foi promovida para comandante, que bacana. Mas deixou só pra falar isso nesse aqui. Isso sem falar da montanha-russa do comportamento da La'an, que dessa vez ainda tá mais grossa e seca do que talvez tivesse em outros momentos, mas ainda me parece mais focada e voltada para um trabalho menos de quem tá com alterações graves que a gente viu em episódios anteriores, fazendo até um trabalho mais condizente com o que ela devia normalmente. E, é claro, lembrando que a tal Vulcana Pentelha tá aí de novo, sendo que ela, inclusive, já tinha dado tchau. Agora, uma coisa bacana, é um episódio que tem tanta camada e levanta tanta coisinha, tanto pontinho de assunto, tanto os assuntos óbvios, evidentes que estão dentro da história, como outras coisas que o simples fato de estarem presentes ou serem lembradas por coisas que estão presentes me motivam a querer bater um papo com vocês sobre uma diversidade de outras coisas. A gente tá falando de uma franquia que esse ano tá comemorando 60 anos, então, com uma franquia tão longeva, a gente já teve a oportunidade de ter episódios que se passam dentro do espaço do Império Klingon, do Império Romulano, da União Cardassiana ou de outros lugares assim, que não são exatamente espaço da Federação. Isso é bacana, mas também é algo raro. Então, quando acontece da gente ir visitar um desses lugares, principalmente dependendo do período que a gente está falando, porque a gente sabe que até as coisas de um ponto de vista mais político, socioeconômico, a gente vai ter mudanças ali. Mas é sempre bacana ter a oportunidade de ver algo acontecendo sobre um regime diferente. E outra coisa que eu acho que vale a pena comentar: para uma série que se esforçou tanto para se afastar do visual clássico lá da série original, que ela meio que tenta coexistir no mesmo período, se disfarçando de prequel, fazendo com que a gente tenha histórias ali daquele período do século 23, um pouquinho mais pra cá, das primeiras temporadas de Discovery, que visualmente também vou falar que não cabe, mas com essa modernização dos equipamentos, dos cenários, das naves, de tudo, a gente acaba vendo que eles meio que tentam oferecer o que seria a versão de algo futurista, como retratado no século 24, para uma audiência moderna, mesmo que isso esteja em desacordo visual com o que a gente via antes. Sendo que nesse sentido, eu vou falar para vocês, eu até compreendo, mas não curto tanto. Agora, é irônico que eles tentem tanto se afastar, entregar uma versão com uma roupagem mais modernosa, e ao mesmo tempo a gente tem visto um monte de episódios fazendo com que eles estejam tentando emular histórias que poderiam muito bem ter sido escritas na década de 60. Curioso. E aí, galera, vejam, mesmo a gente sabendo que a história se passa num planeta dentro do território, do espaço do Império Klingon, eu vou falar pra vocês que eu acho que o estilão da história, na minha humilde opinião, tem uma cara de que funcionava melhor em termos de tom se tivesse rolado dentro do Império Romulano, o que a gente sabe que não deveria rolar por causa do período escolhido, porque nessa época a galera da frota ainda não sabe qual é a aparência dos Romulanos, que eles só vão vir a descobrir lá na frente, na série clássica, no episódio Equilíbrio do Terror. Então, se os caras não quiserem criar solavancos com o pessoal falando, não pode, não, isso daí tá destruindo o canon, aí é melhor eles não fazerem isso. Mas o estilo de história, justamente por esse negócio de enganação, espionagem, mentiras, intrigas e tudo mais, lembra muito mais uma história com Romulanos do que com Klingons. Se bem que tem uma diferença, a gente já vai falar sobre isso. Porque, veja só, a gente hoje sabe que os Klingons são uma das espécies mais famosas, mais conhecidas de dentro do universo de Star Trek, mas eles não surgiram da forma como a gente lembra deles hoje. Se a gente pode dizer que existe algo como uma quinta essência de guerreiros honrados, eles nem sempre foram exatamente assim.
Eles são uma criação a muitas mãos, que foi passando na mão de roteirista em roteirista, que contribuíram com aspectos diferentes, em fases diferentes, que se a gente for analisar com bastante frieza, a gente vai ver que tem um monte de coisa lá que de uma época para outra não são exatamente coisas compatíveis. Então eles nasceram na série clássica, apareceram pela primeira vez lá no Errand of Mercy, justamente com o personagem do Kor, que a gente vai falar sobre ele aqui também, se é que ele é ele, mas a gente vê que eles tinham um jeito ali de uma dominação que até era muito mais propensa a um certo falatório do que necessariamente aquela galera que não curte isso não e gosta de resolver os negócios mesmo é na porrada, como a gente acabou vendo eles depois aparecendo de um jeito já diferente nos filmes da série clássica, mas de fato ganhando uma real atenção com vários episódios que trouxeram peso pra gente encarar como é que funciona eles como uma espécie, como é que eles se tratam uns aos outros, como é que são as hierarquias, os pensamentos, as motivações, tudo. Realmente foi a partir da TNG, a partir da The Next Generation, quando a gente vai começar, inclusive, a acompanhar o personagem do Worf, que é um Klingon criado por pais humanos, que é mais Klingon que muito Klingon. Então, desse episódio, de certa forma, esse negócio da gente ter visto diferentes Klingons, inclusive em Discovery, vai ficar por conta da gente ter voltado para o esquema de ver eles sem pelos faciais, mas também com uma certa aparência mais compatível do como eles estavam meio que na nova geração, apesar de não ser exatamente a mesma coisa. Aí fica aquela coisa ali meio termo, nem lá nem cá. Como eu tava falando em relação ao tal comandante Kor, eu simplesmente não sei dizer pra vocês. Galera, tô perdido. Se os caras tentaram fazer uma releitura, reescalando o personagem com um novo ator, e é o mesmo personagem que aparece lá na série clássica, não sei. Tem o mesmo nome. Mas também não consigo ver uma correlação exata. Ele aqui se parece, em termos de atitude, mais com aquele Klingon como ele estava lá, do que aquele próprio Klingon feito pelo mesmo ator, anos depois, quando ele aparece em Deep Space Nine, que aí ele já respeitaria um outro jeito mais compatível com os Klingons da época. Levando em consideração que Klingons também têm uma grande longevidade, ele teria conseguido fazer esse salto de aí aproximadamente seus 90 anos, 100 anos, para ainda estar vivo lá. Mas eu não sei se é o mesmo Klingon, eu até prefiro que não seja. Todo mundo aí se lembra que quando Star Trek Discovery resolveu escolher aquele tipo específico de Klingon que eles colocaram lá, rolou um furor por parte do fandom com um monte de gente reclamando que eles pareciam orcs, pareciam um merengue meio vindo do inferno, parecia qualquer coisa, mas não pareciam Klingons. Sendo que a gente conviveu com a explicação de que os Klingons, a partir do The Motion Picture, começaram a ter outra cara, meio que simplesmente pelo fato de que a audiência aceitava que com mais verba, mais grana, tinha melhores chances de fazer uma maquiagem mais caprichadinha, mais bonitinha, e acabaram aceitando isso durante muito tempo, até que na série Enterprise veio de fato uma explicação, que a essa altura do campeonato ninguém imaginava ou estava cobrando, mas quando ela chega, poderia ter sido a explicação definitiva do porquê que existia uma diferença entre os Klingons de testa lisa e os de testa enrugada que a gente via nos filmes e na nova geração. Foi inclusive uma explicação muito boa que passa até inclusive por cima de alguma coisa que meio que coloca o Khan e a sua patota de aumentados ali no meio. Um vírus com DNA humano que ao ser jogado no planeta natal deles, acabou infectando uma parcela da população que acabou meio que sofrendo com esse negócio de acabar se parecendo mais com a gente do que eles gostariam. Talvez até por isso eles acabem tendo tanto ódio da gente. É compreensível. E vejam, ter Klingons diferentes tá, de certa forma, até tudo bem. Nós aqui no planeta Terra temos aí mais de 8 bilhões de pessoas e nós nos parecemos muito diferentes entre nós. É que, como quem acompanha o canal aqui já me ouviu falando, existe uma diferença entre raça e espécie. E aí a gente percebe que é com esse banho de loja que a historinha quer nos falar sobre dominação, fascismo, resistência
e responsabilidade moral. Tanto a Una quanto o Dr. Mabenga já têm uma vida onde eles já passaram pelo lado punk, hardcore de certas coisas, mesmo vivendo embaixo da tal suposta utopia da federação. Eles sabem que o buraco é mais embaixo, que a vida não é tão fofinha e bonitinha assim o tempo inteiro, tendo lá seus solavancos. Então eles entendem que por mais que esse tipo de coisa se desse para não acontecer mais na vida deles, eles até agradeciam, eles também não estão sendo necessariamente pegos de surpresa. E o episódio também tenta fazer um bom trabalho, e eu até acho que faz, em mostrar que, por mais que, sim, exista todo um trabalho pra gente perceber a frota e a federação como sendo os mocinhos, eles não estão livres de vez em quando se sujarem, ou até, inclusive, de vez em quando dar aquela escorregada que faz com que algumas pessoas acabem vindo a sofrer. É inevitável. Então a gente tá meio que batendo em cima de uma tecla que a franquia já trabalhou de forma esporádica, cá ou lá, até meio que em doses homeopáticas, esse negócio de que não dá pra ficar simplesmente seguindo ordens de forma cega. Às vezes, o seu senso de equilíbrio moral, pra te impedir de dormir com uma consciência pesada, te obriga a meio que burlar algumas regras ou contornar algumas ordens pra fazer aquilo que, no fim das contas, é o certo, mesmo que talvez quem manda em você não concorde? Em primeira análise, eu vou ser muito honesto com vocês. Como eu já falei no começo do vídeo, tudo que aparece em tela me parece ser muito bem feito. Mas também tenho que dizer que, na época da série clássica, os caras, com aquela quantidade de verba e de recursos, serem obrigados a usar meio que os figurinos que o estúdio já contava, talvez de outras produções, ou de lugares onde eles conseguiam alugar ou pegar emprestado com o estúdio do lado, sei lá. Mas fazer uso, por exemplo, de figurinos de nazistas para contar uma história com isso num planeta onde a realidade e a situação é essa, e isso vai servir como uma metáfora para falar de outras coisas e tudo mais, era mais aceitável, era até de se compreender. Mas hoje a gente está falando de uma série que injeta uma quantidade violenta de grana e deveria sim fazer uma coisa um pouco mais voltada para algo original. Pelo menos, eu acho que entraria menos em conflito com o lance deles estarem sempre tentando dar esse banho de loja para que tudo que a gente veja tenha essa qualidade cinematográfica. Agora, a gente vai ver um planeta dentro do Império Klingon, que se parece basicamente com o que a gente lembra das versões meio romantizadas da Terra entre a década de 40 e 50, inclusive com piano. Eu não sei se exatamente aquilo ali é o tipo de coisa que eu aceitaria em um sci-fi que tivesse uma intenção mais séria, mais hard, mas aqui a gente meio que acaba embarcando e falando: ah, já vi tantas vezes isso na franquia que eu nem deveria estar reclamando. Reclamando eu não tô, mas também não tô tão satisfeito quanto eu podia estar. Então, tem coisas nesse episódio, nessa temporada, mas vamos ser honestos, nessa série, que eu até acho que podiam rolar praticamente do jeito que já rolam, mas se fossem ligeiramente modificados para caber dentro de uma certa lógica geral maior, me agradaria muito mais. Por exemplo, a gente sabe que eles tiveram um episódio do musical, temporada anterior, uma temporada anterior, não há imediatamente anterior. Star Trek, com as suas naves e as suas tripulações, sempre incentivou que os oficiais praticassem alguma forma de arte, fosse teatro, música, dança, qualquer coisa. Então, ter um episódio no qual eles ensaiassem um musical para ser apresentado, eu acho que seria uma coisa que poderia, inclusive, ser um episódio muito bacana que fizesse todo sentido sem ter que usar toda essa carga de algo lúdico que pede a boa vontade da audiência. Ou, de repente, como a gente sabe, ainda nessa temporada, a gente deve ter mais pra frente um episódio com bonecos. E eu não acho que um episódio não possa usar bonecos, mas talvez não com os personagens virando bonecos,
Como muito provavelmente vai ser o caso. Eu vejo como se talvez, se eles usassem aquilo como uma desculpa para que eles fizessem um teatro de bonecos, onde em algum planeta cujos alienígenas dali tivessem essa coisa da censura e não pudessem necessariamente simplesmente dizer o que eles querem dizer, mas usassem uma peça engraçadinha, vista talvez como algo infantil, para transmitir uma mensagem com algo maior, podia ser inclusive usado meio que para até fazer homenagem para a própria gênese da série de Star Trek, que era basicamente isso o que ela fazia na época em que ela nasceu, para poder burlar a censura dos Estados Unidos, com histórias que tinham uma intenção muito séria de alcançar pessoas com mensagens realmente delicadas, que passavam desapercebidas pelos olhos dos censores que simplesmente olhavam para aquilo e falavam: é só uma historinha boba de sci-fi, tá tudo bem, é só um alienígena, isso aqui é só um bichinho, não tem problema. Quando no fundo, eram metáforas que quem era mais esperto, mais sagaz, estava mais afinado com a coisa, percebia, e funciona até hoje. E em relação a esse episódio aqui, por que eu tô dizendo isso? Porque temos lá uma determinada cena onde a gente encontra um tal doppelganger, ou seja, como se fosse um personagem que é exatamente a mesma coisa que um outro personagem que a gente tem na série. E eu acho que a forma como esse personagem é apresentado chegou de uma forma onde eu questiono se o grau de coincidência não me tira do aproveitamento que aquilo poderia ter tido se eles tivessem feito a coisa de uma forma mais sutil, já que o lugar aonde a tal personagem em questão vai fazer a sua atuação poderia ter sido numa região do planeta para onde a outra, que era coincidência, estivesse indo, e lá o pessoal nunca tivesse visto ela presencialmente, de fato, apenas fotos ruins que não tivessem aquela resolução, ou vídeos que talvez fossem meio fora de foco, e ela fosse parecida o suficiente para fazer os caras criarem a tal confusão, que permite que a história gire em torno de tudo isso. Mas não no nível que o negócio é apresentado, que aí eu já acho que de repente cria um ruído, onde a gente fica tentando buscar se tem um algo a mais tentando ser dito ali, e esse algo a mais, até o fim do episódio, nunca chega. Em relação ao lance de fazer a gente se sentir desconfortável com ver aquela situação onde as pessoas estão o tempo inteiro debaixo dos olhos dos Klingons, seus captores, e ainda tem gente daquele próprio povo que acaba aceitando serem colaboradores dos Klingons para conseguirem alguns favorecimentos, talvez até tá um patamar acima do resto da sociedade, para que eles consigam de fato tirar proveito daquilo. É o tipo da coisa que realmente a gente já viu acontecendo na nossa história real, inclusive em alguns momentos nem tão distantes assim, e é uma mensagem poderosa para a gente prestar atenção no como é justamente a coisa da resistência por trás, que não pode ser esquecido, ainda que eles estejam trabalhando em cima de uma história que já tem aí aproximadamente seus 80 anos, que aconteceu, se a gente for dizer que aquilo é uma metáfora para a Segunda Guerra Mundial. Mas as guerras não acabaram, as ocupações não acabaram. O lance de você ter alguns povos se impondo em cima de outros povos é uma coisa muito presente, inclusive hoje. Agora, uma vez que você esteja tranquilo, tanto com a escolha do preto e branco, do clima do filme noir e todo o resto das aparências humanas, inclusive em demasia, que vão fazer todo o comportamento daquela sociedade, aí a gente vai conseguir acompanhar tranquilamente só analisando a história em si, e é isso que eu vou fazer agora. Porque basicamente a gente está falando de uma história de espionagem que mistura Casablanca com a lista de Schindler. E uma coisa que eu vou tirar do caminho o mais cedo possível, porque senão eu vou ficar me repetindo. Eu realmente achei que a Uhura tava deslumbrante nesse episódio. Ela tava uma personagem linda, a escolha da forma como tudo foi fotografado super favoreceu, tanto a pele dela quanto a aparência dela, em cada momento que ela tá em tela. E é uma personagem que conseguiu brilhar, inclusive com eles fazendo um bom uso das características pelas quais ela já é normalmente lembrada, sem eles terem tido que reinventar roda nenhuma. Já o Dr. Mabenga traz uma certa dose de serenidade, já que esse cara já teve a sua cota de ver desgraça espalhada na vida dele, e a gente acaba relembrando um monte de coisas que a gente acompanhou em episódios anteriores dessa série. Mas
Isso também não significa que ele vai fugir da raia quando as coisas vêm na direção dele, meio que tirando o corpo fora pra meio que essa briga não é minha. Pelo contrário. Agora, quem realmente ocupa o seu espaço, o seu lugar sobre os holofotes é a Una, fazendo com que ela esteja transitando maravilhosamente bem, no meio de situações que, sendo honesto, qualquer um de nós aqui, se tivesse passando por aquilo, já ia ter caído na choradeira há muito tempo e estaria perdoado por isso. O episódio trabalha muito em cima do como a origem iliriana dela acabou, fazendo com que ela fosse, ao longo de toda a sua vida, preparada para esse momento aqui. Como ter escondido durante tanto tempo a sua real identidade fez com que ela conseguisse transitar melhor numa situação onde isso era a chave para o sucesso. E eu também sou obrigado a dizer que prevejo que esse aqui não vai ser um episódio adequado para todo mundo, não vai agradar todo mundo por 3 motivos básicos. O primeiro é o fato de que a apreciação de cada um depende da sua capacidade de interpretação das nuances e das reviravoltas que o episódio escolheu tratar. Também pelo fato de ser um episódio que tem um baita de um apelo com um comentário político. E num mundo tão polarizado como o que a gente está vivendo agora, muito dessa mensagem talvez acabe se perdendo por motivos pessoais de acordo com a ótica de cada um. E aquilo que talvez seja a coisa mais relevante nessa história toda é que a trama é bastante pesada. Talvez até mais do que o do episódio de terror, não por motivos visuais, mas porque traz uma angústia presente no meio da sua proposta central. Talvez as pessoas que estão vendo esse vídeo e me vendo argumentar isso aqui vão discordar dizendo que não, o episódio de terror foi muito mais pesado. Mas lá, as coisas ainda acontecem de um jeito aonde meio que o impacto fica pelo impacto. Quase como se você acordasse de um pesadelo, desse aquela respirada e depois estivesse tudo bem. Mas os temas e as coisas que são plantadas aqui vão ressoar mesmo contigo acordado. Então talvez seja um pouquinho pior. Tá curtindo o review? Concorda ou não comigo? Vou querer saber os comentários de vocês aqui. Pode deixar pra mim. Mas antes de fazer isso, por favor, deixe o seu joinha, porque isso me ajuda demais, galera. Considerem se inscrever no canal, vem fazer parte da família do canal na tela. Vou adorar receber vocês, cada novo inscrito sempre é comemorado. Quem puder compartilhar com outros possíveis interessados, se você conhece alguém que curte esse assunto, quer falar a respeito disso, manda o link pra pessoa, isso vai me ajudar demais. Se você puder deixar um hype, também isso já faz com que o YouTube promova esse vídeo para ainda mais pessoas. Agora, se vocês puderem de fato me dar uma força com um passo além e quiserem se tornar membros do canal, como telanautas apoiadores, o valor é baixinho, tá aí na tela de vocês e vai me ajudar a continuar produzindo conteúdos como esse aqui. Eu quero lembrar a todos que a gente tem em todos os vídeos aquela seção, todos os vídeos de análise das temporadas de Star Trek e de outras também. O momento dos telanautas, onde é a vez de você aí de casa ter a sua voz ouvida. Tem alguma coisa para falar a respeito do episódio? Tem uma pergunta, uma dúvida, uma sugestão, um elogio, alguma coisa para falar a respeito de mim ou do canal? O momento é esse. Entrem nos comentários e usem o Responda 2 pontos. Lembrando que tem umas regrinhas, elas são super simples, mas se você tiver alguma dúvida é só conferir aqui nas descrições que você vai entender com facilidade. Os vídeos ficam muito mais legais quando vocês participam, então por favor, venham. Em setembro a gente vai ter a comemoração dos 60 anos também aqui no canal, e isso vai acontecer com o lançamento diário. Vai ser vídeo todo dia em setembro com os mini documentários no Guia do Iniciante. Se você não é membro do canal, você vai assistir um por dia, mas os nossos membros patrocinadores vão poder ver tudo numa tacada só, se eles quiserem. E é claro, para vocês se manterem informados com tudo de mais relevante do mundo do sci-fi, da fantasia e o melhor da cultura pop, não percam aos domingos ao meio-dia o Sci-Fi News, trazido pra gente pelo Jorge Saldanha, do Sci-Fi do Brasil. A partir daqui eu vou continuar os comentários, mas esses já trarão, possivelmente, com certeza, vários spoilers, então estejam avisados. Vamos lá dar uma recapitulada rapidinha. Um comportamento incomum da estrela local afeta como as pessoas percebem as cores, fazendo com que todo mundo nesse lugar aí todo enxergue as coisas em preto e branco.
Se em outros episódios a produção teve um lance de meio que ter um detalhe pro qual eles meio que pediam, por favor, olha só, me permitam usar esse recurso aqui que eu vou te entregar um negócio legal, divertido, diferente. Dessa vez foi isso aí que eles usaram para fazer com que esse episódio coubesse justamente naquele negócio de ter um estilo noir. Agora, como eu falei pra vocês, isso é uma questão de você escolher embarcar na brincadeira e assistir um episódio feito de um jeito que ele de fato, no fim das contas, fica lindo, realmente muito bem feito. Mas a lógica, já não sei se a gente pode dizer que é aquela coisa mais abençoada que eles escolheram, porque possivelmente em lugares afastados daquela luz, daquele sol, daquela estrela, em lugares até mais profundamente afastados, eu digo, que nem a radiação necessariamente chegaria, a gente teria com as próprias luzes artificiais do local, provavelmente a galera voltando a enxergar as cores que seriam naturais ali. Mas não é o caso. Lembra quando eu falei que tem um monte de coisa que os caras podiam essencialmente usar a mesma ideia, era só o jeito de entregar que podia ser um pouquinho diferente para fazer mais sentido? Aqui eu já vejo que a coisa podia ser mais ou menos assim, o episódio podia ter cores de forma normal, mas de repente a gente vê as coisas em preto e branco quando os personagens estivessem fazendo um relatório da missão, e aquilo meio que representasse a memória deles sobre terem estado nesse lugar sombrio, por exemplo. Na minha opinião, isso faria mais sentido, ou os caras podiam simplesmente ter entregado um episódio preto e branco porque sim, porque as coisas lá dentro não são preto e brancas. Nós vimos assim porque é o jeito como eles escolheram fazer o episódio e aí dava certo do mesmo jeito, ao invés deles virem com essa explicação pseudocientífica que eu acho que não convenceu muito bem. E aí a gente vai ter a trama A e a trama B. Sendo que na trama A gente vai ter uma boia de comunicações que acaba escorregando para dentro do espaço Klingon, e para não causar um incidente, uma nave auxiliar vai atrás dela, quando a presença de um cruzador D7 obriga a galera a descer no tal planeta que a gente descobre que é ocupado. Chegando lá, a Una descobre que ela é a cara de uma mulher que meio que tem a ver com a situação ali, que é importante, que parte de tudo que está acontecendo gira em torno dela, mas como ela chega lá sem saber exatamente como proceder, ela é obrigada a ir aos poucos dançando conforme a música, inclusive para não ser descoberta como sendo alguém que vem de fora e não denunciar que eles são da Frota Estelar. Aí, com um trabalho extenuante de muita observação, aos poucos, com sorte, eles deveriam ir descobrindo em quem confiar ou não. É que é mais complicado que isso. Aos poucos, então, ela vai pescando um detalhe aqui, outro ali, bem com cara de história de espionagem mesmo, até o ponto onde ela descobre que a tal mulher, que ela está se passando por, além de ser uma espécie de espiã, ainda era alguém que estava fazendo um trabalho de jogo duplo, sendo que ela também, além de funcionar como uma fachada de uma colaboradora com os Klingons, ela também era meio que líder da resistência na tentativa de ajudar aquele povo a justamente se livrar desses opressores malvados, desgraçados. Já a trama B é que curiosamente traz uma versão da La'an, que faz um tempo que a gente não vê ela, que é a chefe de segurança fazendo as coisas mais de chefe de segurança que ela há tempos não fazia, de forma mais focada, inclusive até demonstrando bastante competência, mesmo ela estando seca e fazendo as coisas com aquela teoria da conspiração pairando em cima dela, que tá de acordo com esse negócio dela tá o tempo inteiro ali meio áspera, meio lidando, pisando em cacos o tempo inteiro, sem saber exatamente se confia em todo mundo à sua volta ou não. Ela tá investigando os tais dados de um registro que parece que foram corrompidos. Será que de forma natural ou será que alguém andou mexendo com o negócio? Porque se for, aí ela vai ter trabalho mesmo, porque justamente ela tem que impedir qualquer um que tente sabotar coisas importantes da nave, não é mesmo? E enquanto ela tá ali focadaça em tentar descobrir o que tá acontecendo com esse assunto, conversando com um, prestando atenção, inclusive nas nuances, depois pegando o pouco que ela pega com esse personagem e indo conferir com outro, vendo o outro lado da moeda, uma outra opinião, a gente vê que o que tá acontecendo com esse papo
tem certos paralelos com o que está acontecendo na superfície do planeta. No fim das contas, galera, olha só, a gente descobre que teve uma nave médica da frota que já sabia da existência e da situação desse planeta, que meio que escolheu burlar algumas ordens e meio que entrou escondida no espaço Klingon para ir tentar levar um alívio para essa galera, com medicamentos e tudo mais. E, sabendo a respeito dessas coisas e que eles acabaram meio que sendo pegos com o tal do registro, a Chapel resolve abrir o coração e contar a verdade pra Laan, dizendo que foi ela que sabotou os registros ali, porque ela sabe que aquela galera fez aquilo, porque aquilo era o certo a ser feito, mesmo eles sabendo que ia contra as ordens, o regulamento, e que se eles forem pegos, eles obviamente seriam punidos. Então ela apela pro lado humano, do calorzinho, do coraçãozinho da Laan, de falar pra ela: eu quero que você seja uma amiga e deixe passar, me ajude a esconder essa, porque dessa vez é a coisa certa a ser feita. E é aí que a gente tromba de novo, mais uma vez, naquele negócio de que um oficial da frota não deveria simplesmente ser alguém que segue ordens de forma cega, sabendo separar o joio do trigo e ir de acordo com o momento, para que eles não se tornem militares que simplesmente fazem as coisas de uma forma robótica, que às vezes o resultado é pior do que se eles realmente fossem capazes de chegar para seus superiores ou para o sistema de uma forma geral e dar aquela guiada para que exista uma mão da boa vontade e daquilo que é de fato certo e moral. Vou falar pra vocês que isso é um conceito importante que tem que rolar sim, mas não dá pros caras abusarem, porque senão eles distorcem o conceito da hierarquia militar, que sem ela a gente não consegue ter histórias com a cara que Star Trek quer ter desde sempre, simplesmente porque é impossível contar histórias onde cada um faz o que quer de forma anárquica. Então não dá pra partir pra ignorância. Mas é uma nuance que estar presente também faz falta, e eu acho que quando é bem utilizada, fica excelente. E diferente da trama A, essa aqui, que basicamente não tem grandes reviravoltas, faz com que na hora que a gente fique sabendo a respeito disso, a gente receba uma carga de coisas para ver tudo com outros olhos, e de fato não é aquele algo fácil de você simplesmente ter uma opinião formada ali de bate-pronto de concordo ou não concordo. É algo que dá um certo trabalhinho, e eu não sei se eu necessariamente, agora, horas depois de ter assistido o episódio, sei o que pensar a respeito, porque é complicado. A trama A, evidentemente, deu uma simplificada nas distâncias. Esse negócio da boia ter escorregado pra dentro do espaço Klingon e do nada e cair lá na órbita do planeta ocupado, faz com que a gente veja como se essas distâncias fossem relativamente pequenas, o que a gente sabe que não é. Pra gente mandar uma carga qualquer de um robozinho, um rover aí pra Marte, são meses e meses quando a coisa é planejada. Então ali, essa simplificação só funciona porque senão eles não contavam a história que eles querem contar, e a gente já viu coisas assim ao longo da franquia tantas vezes que o objetivo tá muito mais em contar a historinha do que ficar procurando furos científicos. Mas o furo tá lá. E no meio disso tudo, vale a gente pensar justamente no desfecho que foi alcançado pela Una, com o plano dela, que a gente tem que ver que com aquele negócio de mentiras dentro de mentiras e tudo mais, ela tinha que escolher acreditar em alguma coisa para poder justamente ter um plano de ação, e aí quando a gente acha que ela possivelmente tenha tentado escolher acreditar na pessoa que muito provavelmente faria a coisa errada, a gente sabe que ela estava contando com isso, tendo visto através daquela máscara do cara de que talvez ele realmente fosse tão comprometido com o seu lado egoísta, com o lance de ser um colaborador de fato dos Klingons, que ela planta o detonador nele e ele acaba, ao tentar desgraçar todo mundo, com ela e a resistência, justamente servindo como o cara que vai entregar o negócio no lugar onde a resistência estava tentando há tanto tempo. E é ele que acaba servindo como o mecanismo da libertação desse povo. Poético até. De certa forma, o episódio dança em torno do conceito dessa ideia da diretriz primeira, mas não necessariamente analisando se essa galera desse planeta tem ou não acesso a uma nave com velocidade de dobra. E aí acaba ficando mais pelo lado do conceito do se eles deveriam ou não interferir, mas uma vez que eles tiveram contato com a coisa, meio que o certo era fazer a coisa de uma forma que eles melhorassem a vida daquelas pessoas, já que estava tudo
interligado e sair dali como se nada houvesse seria uma tremenda de uma mancada. Eu, mesmo com algumas ressalvas, vou dizer que gostei do episódio. Mais um daqueles que eu podia ter N coisas pra reclamar, mas eu prefiro ver o copo meio cheio. Sabe o que eu comentei no vídeo anterior? Então aqui, mesmo eles fazendo usos que eles não estão mais nem tentando esconder, dessas estrepulias narrativas para cada episódio tentar fazer, com um penduricalho ali para deixar a história diferentinha e poder se destacar de outras tantas coisas, não ser só mais um episódio, eu vou falar que eles ainda conseguiram fazer mais um, que no fim das contas eu vou dizer que gostei. Então pode-se dizer que, mais uma vez, a temporada ainda está com saldo positivo, com 4 de 4, que não são episódios perfeitos, mas também não tenho tanto assim para reclamar. E então nós finalmente chegamos no momento dos Telanautas, comentando os eventos do episódio da semana passada com os comentários que a galera registrou aqui no campo dos comentários usando o Responda 2 pontos. Como de tempos em tempos sempre tem gente nova chegando no canal, vale relembrar vocês. Para vocês participarem do momento dos Telanautas, o que eu inclusive indico e recomendo, porque fica muito mais legal quando vocês participam, é fácil, é só usar o Responda 2 pontos. Mas tem algumas regrinhas para facilitar as coisas de acontecerem e acontecerem melhor. Então, vou dizer mais uma vez, se tiver alguma dúvida, dá uma conferida na descrição do vídeo, porque quando vocês acabam fazendo um negócio muito fora do que está sendo pedido lá, vocês dificultam minha vida, galera. Então, vamos lá, vamos tentar chegar junto, pra gente não ter problema e a gente conseguir fazer as coisas do jeito que fique bacana pra todo mundo. Combinado? Então vamos lá, conferir a participação do Mose. Gostei muito do episódio, leve e divertido. O que mais gostei foi a homenagem involuntária a Bonnie Tyler, que faleceu em 8 de julho de 2026. Sei que os episódios de Star Trek Strange New Worlds são gravados entre 6 meses e 1 ano antes de serem disponibilizados no Paramount Plus. Então, quando esse episódio foi gravado, a Bonnie Tyler ainda estava viva. É bem provável que tenha sido ela quem autorizou o uso da música Total Eclipse of the Heart, cantada em Klingon pela Una. Uma pena ela ter partido antes do episódio ser liberado. E olha, vou falar um negócio pra você, essa música ficou curiosamente muito divertida nessa versão que eles resolveram usar. E quem vem lá agora é o Mauro Duarte. Achei o episódio o mais fraco dos 3 e o mais fácil de se cometer erros. Como você disse, o episódio onde se arriscaram muito, mas de alguma forma funcionou. Novamente para mim, assim como o anterior, o que realmente salva em interpretação é a mulher, nesse caso, Melissa Navia, a Ortegas. Foi um final meio apressado, mas eu realmente curti a referência ao dedo do James Doohan. Cheguei a rever a cena para ver que o personagem perde o dedão e não o dedo do meio como o do Doohan. Cara, como eu já falei várias vezes, se eu fosse o showrunner de Star Trek ou dessa série, esse episódio provavelmente nunca veria a luz do dia, ou pelo menos não exatamente do jeito que ele chegou lá. Mas eu não sou o dono de nada, nem mando em porcaria nenhuma. Então, mentes novas, criativos novos, os caras acabam trazendo coisas novas que a gente aqui do lado de cá só tem realmente a opção de gostar ou desgostar. E olha aí o Júlio César. Foi o que eu mais gostei. As gags lançadas ficaram muito boas. Só a Dalla Ame desapontou. Ela poderia surtar ali e querer tomar conta do planeta. Ia ser hilário, profético, ver ela dando ordens aos empregados do resort. A introdução do Kirk poderia ter sido mais bem feita. Era só depois do Scott e a Ortega saírem, ele entrar na sala, abotoando a braguilha da calça e dizer pro Spock que a descarga do vaso estava enguiçada. Já daria uma embaralhada na percepção. A cena da Una cantando Total Eclipse of the Heart foi uma bela homenagem a Bonnie Tyler, que morreu há um mês. Os demais não comprometeram. No fim das contas, ficou uma mistura de The Hangover, Dude, Where's My Car e A Ilha da Fantasia. Minhas notas para os capítulos. O primeiro eu dou 7, o segundo eu dou 6 e o terceiro eu dou 8. Um abraço a todos. Olha só, uma vez o Jean-Claude Van Damme, no meio de uma entrevista, acabou falando o porquê que ele fazia filmes de ação e luta. Porque um soco na cara é um soco na cara em qualquer lugar do planeta, é algo universal. Agora, comédia
É algo que, de repente, um inglês não vai rir das mesmas coisas que um japonês ou um brasileiro, por exemplo. E, olha só, de certa forma, esse episódio anterior de comédia acabou me lembrando como eu normalmente me sinto assistindo, por exemplo, um episódio de South Park, que é uma série animada que é escrachada, até bastante exagerada, que normalmente faz umas coisas ali que partem para um caminho que eu normalmente nem curto tanto assim, mas quando eu me permito ou me obrigo a assistir, eu acabo percebendo que no fim das contas, no meio daquilo tudo, de todos aqueles exageros e tal, sempre tem uma espécie de uma mensagem irônica que os caras usam justamente aquele estilo narrativo para fazer com que ela passe desapercebida e acabe chegando na gente, até de forma desarmada, quando a gente não tá preparado para tomar aquilo, que não vem como um sermão, mas é algo importante. Aqui eu percebo que nesse episódio, onde a gente teve eles indo pro planeta e ficando meio zureta por causa da atmosfera, a gente tá falando a respeito de coisas a respeito justamente da essência moral de cada um, que mesmo fora do nosso padrão de equilíbrio, de saber exatamente o que a gente tá falando, sendo senhor das nossas ações, eles demonstram que eles ainda têm um baita senso de certo e errado, comprometimento com as coisas que eles têm que fazer e as obrigações, inclusive fazendo com que aquilo que é visto como um trabalho em equipe acabe fortalecendo e possibilitando que duas pessoas que viam o mundo de forma tão distinta acabassem chegando num comum acordo. E lá, para finalizar, nós temos o Bruno Chassot. Estou gostando muito deles estarem brincando com os diferentes gêneros nessa temporada. Realmente fica bem evidente que essa daí foi a aposta que os produtores resolveram fazer para conseguir destacar as historinhas dessa série das de outras quaisquer, sejam as outras de Star Trek também ou de outras séries no geral. Porque normalmente o resto da galera não segue esse esquema de ter tanta diversidade narrativa. Mas esse negócio de escolher trazer diferentes sabores para nossa série, que teoricamente deveria ser de sci-fi, e não necessariamente resolver fazer sci-fi com outros diferentes sabores, é que eu vou dizer que eu não sei se eu concordo tanto. Pessoal, vocês aí de casa, façam como os nossos amigos telanautas que participaram aqui do Momento dos Telanautas, participando com o Responda 2 Pontos. Semana que vem vou adorar ter os comentários de vocês lidos aqui na tela. Acho que eu consegui cobrir tudo de mais relevante a respeito desse episódio que a gente assistiu essa semana. Se vocês tiverem coisas para complementar o que eu disse, se eu perdi alguma coisa, deixem aqui no campo dos comentários. Eu vou ficando por aqui, mas fiquem com 2 sugestões de vídeo para seguir com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais.